Então, gente, uma boa noite. Boa noite. Para todas e para todos. Eu sou Nilma Helena Gomes, aqui professora da Faculdade de Educação, da UFMG, e a convite do professor Thomas, ele me pediu então que eu falasse com vocês nesse momento do curso, sobre a questão das políticas de igualdade racial. Esse é um curso sobre os impactos do golpe, né? Sobre a sociedade brasileira, de modo geral. Eu não sei se as pessoas que estão aqui são todas aqui da UFMG, são pessoas de fora, de outras unidades, que não são da universidade. Eu imagino que é um público bem eclético, não é isso? Mas imagino que é um público que está interessado na continuidade da nossa democracia, tão em risco. Desde a nossa última eleição, nosso primeiro turno das eleições, mais ainda, né? Estava em risco antes e mais ainda em função do resultado do primeiro turno das nossas eleições. Então, na realidade, eu pensava até que essa fala, essa aula, ela vai se dar num momento ela está se dando num momento muito forte. E talvez eu não gostaria de estar aqui hoje falando sobre isso logo depois do resultado do primeiro turno, em função de que nós temos Talvez eu tenha um colega que ele fala que é um estado de perplexidade, mas eu acho que a gente tem que sair desse estado de perplexidade. Eu acho que a gente tem que estar num estado de indignação e de mais resistência diante do que aconteceu. Então, quando eu penso no impacto que possivelmente possa ter, se a gente não conseguir reverter essa onda de autoritarismo, de fascismo que a nossa sociedade está envolta nela, as políticas que eu vou apresentar para vocês agora, que foram realizadas no período de 2003 a 2015, né? 2016 foi um pedacinho de 2016, que foi quando o golpe se configurou. Essas políticas que já estão hoje muito mais enfraquecidas e, na realidade, quase que acabadas, elas vão ser muito mais atingidas ainda, né? E o que eu acho que é mais preocupante é não só as políticas em si, mas os sujeitos dessas políticas. Porque são políticas que visam sujeitos específicos na nossa sociedade, que vivem uma série de desigualdades e processos de exclusão específicos na nossa sociedade, e que a diminuição de direitos que atinge toda a sociedade brasileira, atinge com mais contundência determinados públicos, não é isso? Determinados coletivos que vivem historicamente situações de mais desigualdade ainda, de mais exclusão de direitos. Públicos que tentávamos de alguma forma incluí-los, né? Ou dar-lhes o direito de viver a cidadania, né? Então, acho que esse momento é um momento muito sério. Ao mesmo tempo, também eu vou considerar falar sobre políticas de igualdade racial e os impactos do golpe sobre essas políticas após o primeiro turno das eleições como uma forma de resistência também. E acho que nós vamos ter que fazer muito isso, né? Uma resistência e um fortalecimento entre nós na luta democrática e uma resistência pública, não é isso? Para que a gente possa reunir o máximo de forças democráticas para lutar contra uma onda fascista, autoritária, que quer se instaurar na sociedade brasileira. Então, eu queria falar para vocês um pouco sobre o que foi a CEPIR, que era a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e quero falar para vocês também algumas das políticas de promoção da igualdade racial que foram desenvolvidas nesse período, nos governos Lula e nos governos Dilma, porque nem sempre as pessoas têm conhecimento do que foram essas políticas, né? Quando você fala, olha, existiram políticas de promoção da igualdade racial, existia um ministério com essa responsabilidade, com essa atribuição, nem sempre as pessoas sabiam o que esse ministério fazia, quais eram essas políticas, principalmente pessoas que não eram muito ligadas ao tema, né? E se há uma expectativa, uma esperança que eu gostaria muito que nós conseguíssemos fazer avançar na nossa sociedade, é de que essas temáticas deixassem de ser temáticas específicas e que nós que lutamos pela democracia, pelos direitos, obrigada, Wellington, pelos direitos, que nós compreendêssemos um pouco mais dessas políticas
não somente aquelas que nós chamamos das universais, mas também essas políticas que alguns vão chamar de específicas, outros vão chamar de políticas de ações afirmativas. Eu particularmente prefiro chamá-las assim. Então vamos lá, o que aconteceu nesse período de 2003 até 2015 em torno dessa temática da promoção da igualdade racial no governo federal e no Brasil, de um modo geral? Primeiro, eu acho que é importante lembrar que a criação de um ministério com essa especificidade no governo Lula, que foi o primeiro, e depois a continuidade dele no governo Dilma, é fruto de luta social. É fruto de lutas sociais e tem um protagonismo do movimento negro. Então, é muito mais do que uma benesse, entre aspas, do Estado, ou algo que se originou dentro do governo democrático popular por si só. Eu acho que é importante que toda vez que falarmos dessas políticas, da existência dessas políticas, reconhecendo que o único governo que reconheceu e deu status de políticas à temática racial, construindo inclusive um ministério que cuidasse dessa pauta, foi o governo democrático popular do Partido dos Trabalhadores. E antes disso a gente teve algumas sinalizações, mas nunca como políticas. Então esse é um mérito, isso tem que ser reconhecido. Agora, esse mérito e esse reconhecimento, ele não pode deixar de considerar o protagonista central que motivou, que instigou, que denunciou na sociedade brasileira, que negociou ao longo de todo o nosso processo democrático, né? Que negociou junto com outros movimentos sociais, no momento que todas as vezes que o presidente Lula tentou, né, a presidência, Lula tentou a presidência, a necessidade de que o Estado olhasse para a sociedade brasileira e reconhecesse que era necessário uma intervenção do Estado no sentido de garantir direitos a uma parcela da população que hoje conta com quase 54% dessa população, que é a população negra. E principalmente reconhecendo que essa população, mesmo sendo na sua maioria pobre, essa população, sobre ela incide um fenômeno perverso, histórico perverso, que é o racismo. E que o racismo não é um fenômeno que tenha que ser combatido somente pelos negros e as negras, por aqueles e aquelas que são vítimas do racismo, mas que o racismo, lamentavelmente, é um fenômeno que existe em outras partes do mundo. No Brasil, a nossa estrutura é uma estrutura alicerçada na colonização e na escravidão, e nós tivemos, mesmo após a abolição da escravatura, mesmo com o advento da República, nós tivemos, inclusive, políticas estatais como a imigração, nós sabemos disso, com objetivo de branqueamento da população, ou seja, com objetivos raciais, mas com objetivos raciais numa perspectiva de intervenção de Estado, digamos assim, que era de manutenção do racismo, não de superação dele, de combate a ele. Então, reconhecer isso e levar ao status de políticas o combate ao racismo foi um fenômeno muito importante na nossa construção democrática. E um fenômeno importante para todos e todas, não somente para a população negra. Então, quando o movimento negro consegue que o governo, então, que assume o Estado, compreenda a urgência, a necessidade de que políticas de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial, fossem implementadas pelo Estado e que, inclusive, no conjunto dos ministérios tivesse um locus, um lugar para essas políticas, quando esse movimento acontece internamente, é importante saber que, externamente, a pressão já acontecia há muito tempo. Então, a existência da CEPIR, ela é fruto de luta social, ela foi fruto de luta social, desse protagonismo do movimento negro, do movimento de mulheres negras, do movimento quilombola e, claro, com outros aliados e outras aliadas das lutas antirracistas, outros movimentos, outros grupos progressistas que também apoiaram e apoiam até hoje o combate ao racismo. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo da gente considerar. Outro ponto que eu acho que é importante de considerar também é que nós tivemos em 2001 a Conferência de Durban, na África do Sul, e nesse momento o Brasil foi representado pela sua diplomacia. Ao mesmo tempo, também a sociedade civil
foi representada, esteve representada, não somente o movimento negro, mas vários outros movimentos sociais que também lutam contra a xenofobia, racismo, uma série de outras formas de discriminações correlatas. O Brasil, antes de 2001, aconteceu aqui no Brasil pré-conferências, na América Latina aconteceu, pré-conferências a Durban, e Durban ela é um marco porque, sendo em 2001, ela foi um momento em que o Instituto, o IPEA, né, de Pesquisa Econômica Aplicada, ele revelou, ele publicizou uma grande pesquisa sobre desigualdades raciais e sociais no Brasil, à época coordenada pelo Ricardo Henriques, e essa pesquisa foi um primeiro momento que o IPEA fez um movimento de desagregar os dados de raça, cor dos censos, para verificar o grau de desigualdade no Brasil e como essas desigualdades elas operavam levando em consideração a raça. Revelaram naquele momento uma realidade de desigualdade racial no Brasil aterrorizadora, tá certo? Aterrorizadora. Então, revelou um dado que o movimento negro, na sua denúncia, desde a década de 70, na luta contra a ditadura e contra o racismo, nos movimentos da Assembleia Nacional Constituinte, na construção da Constituição Federal de 88, historicamente já denunciava que era a existência do racismo no Brasil e da existência de desigualdades raciais produzidas por esse fenômeno perverso que se misturavam e se retroalimentavam, digamos assim, com um conjunto de outras desigualdades socioeconômicas, de gênero, geográficas, regionais, etc, etc. Então, essa pesquisa, quando o IPEA soltou esses dados, e esses dados é porque os estados tinham que levar para Durban um panorama dos sujeitos e de como a questão da combate à discriminação, xenofobia, racismo acontecia, os países ligados à ONU. E quando essa pesquisa vem a público, revela alguma coisa que já estava sendo anunciada e denunciada e que nenhuma posição do ponto de vista do Estado tinha sido tomada até esse momento. Então, Durban foi muito forte naquele momento, e o Brasil ele é signatário do Plano de Ação de Durban, e no Plano de Ação de Durban tem uma série de orientações e de compromissos que os estados que assumiram e participaram da conferência, esses compromissos deveriam ser assumidos e implementados na forma de políticas, de projetos de leis, etc. Então, quando depois nós tivemos no Brasil uma série de ações e políticas como as ações afirmativas, as suas mais diversas ordens, a própria criação da CEPIR, ela vem dentro de um contexto histórico-político, de luta e de resistência do movimento negro, de um contexto internacional de luta e combate ao racismo, dos compromissos que o Brasil assumiu em Durban, sendo signatário do Plano de Ação de Durban, e de toda uma leitura do governo democrático popular que se instaurou aí, de um compromisso com os movimentos sociais, com o campo progressista e com o movimento negro. Então, uma confluência aí de fatores que levaram, então, a uma discussão interna no governo federal de que não bastava apenas pulverizar esse tema, assim como a temática de gênero, assim como a temática de direitos humanos, ao longo de toda a estrutura ministerial, digamos assim. Mas que para se construir políticas e para que o governo que assumiu o Estado, de fato, implementasse aquilo que era necessário para combater esses fenômenos perversos, era necessário ter uma estrutura e um lugar, melhor dizendo, dentro da estrutura desse governo. Então, o Ministério. No primeiro momento surge como uma secretaria especial e depois se torna efetivamente um ministério, mesmo que o nome de secretaria tivesse sido mantido, mas cai o nome de especial. Esse é um caminho muito semelhante com a SPM, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e, guardadas as devidas proporções, também da Secretaria de Direitos Humanos, que antes era uma secretaria dentro do Ministério da Justiça e depois sai e se torna um ministério também específico para cuidar da pauta dos direitos humanos. Uma discussão também que sempre sempre volta e que na época foi feita e foi superada, era de que a pasta dos direitos humanos caberiam todas essas temáticas e todos esses sujeitos.
E isso foi um entendimento, né, político de que, apesar de que todos os sujeitos, mulheres, quilombolas, negros, juventude negra, todos esses sujeitos são sujeitos dos direitos humanos, também toda a sociedade é sujeito dos direitos humanos, porque os direitos humanos é para todos, não é somente para os grupos mais vulneráveis ou mais excluídos. Então, que direitos humanos faria essa discussão mais ampla e com focos muito específicos também necessários dentro da própria discussão internacional dos direitos humanos, mas que esses aspectos e esses pontos chaves, eles teriam que ter um olhar e um lugar específico. E assim constrói-se então o Ministério, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que nós chamávamos à época. E a CEPIR, ela foi instaurada no dia 21/3 de 2003, no governo Lula. É um dia muito importante da luta internacional contra o racismo, porque é um dia internacional de luta contra a discriminação racial. Então, ela é instaurada nesse dia e passa a ser efetivada, então, no conjunto dos ministérios. E ela tinha uma estrutura e um órgão colegiado, que eu quero mostrar para vocês. Ela tinha um órgão colegiado, que era o Conselho Nacional de Políticas de Igualdade Racial, chamado CNPIR, com representação paritária de sociedade civil e representantes do governo, dos vários secretarias, ministérios do governo, 22. A CEPIR, como representante da sociedade civil o CNPIR, melhor dizendo, dentro da CEPIR, ele tinha mulheres negras, juventude, comunidades quilombolas, matriz africana, LGBTs, ciganos, judeus, árabes, indígenas, trabalhadores. A ideia é que, como era um Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, seria o leque da igualdade racial nesse conselho seria mais amplo, para ajudar, inclusive, a CEPIR a pensar as políticas, que eram prioritariamente para a população negra, mas também abarcava também outros segmentos, como os ciganos, como os indígenas, como as comunidades terreiro também, que foram se adensando como um grupo específico, tá? Bom, a CEPIR também funcionava ela tinha uma ouvidoria, então nós tínhamos uma ouvidoria da igualdade racial, nacional da igualdade racial, e essa ouvidoria, ela não somente recebia as denúncias, ela encaminhava dentro e fora do próprio governo. Mais tarde, em 2015, nós conseguimos articular junto ao Disque 100 dos Direitos Humanos também as temáticas da igualdade racial. Nós teríamos um disque separado, mas aí nós construímos um disque dentro do Disque 100, a discussão da igualdade racial. E a Ouvidoria Nacional, ela atuava muito nesse sentido, E o objetivo da CEPIR era de incorporar dentro do próprio governo federal e das mais diversas estruturas governamentais e no ponto de vista das políticas no Brasil, a perspectiva da igualdade racial, do combate ao racismo, numa perspectiva transversal. Então, éramos chamados, tanto SPM como CEPIR, como Direitos Humanos, de ministérios transversais que transversalizavam as suas pautas, as suas questões para o interior de todo o governo federal. Isso sempre foi um grande desafio, porque o fato de serem ministérios transversais significava que todos os outros ministérios deveriam contemplar as temáticas ou as questões com as quais trabalhávamos e, ao mesmo tempo, investir recursos, inclusive. Recursos, da fonte orçamentária também para o desenvolvimento da política. E isso explica, em certa parte, em certa medida, porque o orçamento desses ministérios não eram grandes orçamentos, porque entendia-se também que na negociação com os outros ministérios, por exemplo, a igualdade racial na educação. Então, não só a CEPIR ia investir recursos públicos para construir políticas de igualdade racial na educação. Ela trabalharia junto com o Ministério da Educação, para que o Ministério da Educação, nas suas ações e nas suas políticas, incorporasse também a igualdade racial, o combate ao racismo e assim desenvolvesse. E assim o trabalho seria feito de forma articulada, de forma conjunta, como aconteceu em vários projetos que foram desenvolvidos.
Então, essa ideia da transversalidade, ela é sempre delicada, porque ao mesmo tempo que ela é avançada, no sentido daquele momento que nós construímos pela primeira vez dentro de um governo federal essa ação, ela também era muito difícil de ser implementada na prática, né? Porque em alguns lugares ela era mais absorvida e em outros lugares não, né? Então, acho que isso era uma questão. Então, de um modo geral, assim, a estrutura e como que surge a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela surge dessa forma e ao longo desse período, né, desses 12, 13 anos, nós tivemos uma série de políticas, algumas que foram desenvolvidas pela própria CEPIR e outras que foram desenvolvidas na articulação da CEPIR, na sua perspectiva e ação transversal, com outros ministérios. E o que acontece hoje, né, efetivamente? Hoje o que nós temos é uma total indefinição se existe ou não existe essa secretaria, porque ela não é mais um ministério. Um pouquinho antes do golpe, nós tivemos uma redefinição, uma reorientação administrativa no governo federal, ainda com o governo da presidenta Dilma, onde vários ministérios eles foram reorganizados e foram inclusive fundidos, né? E a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Política para as Mulheres, Direitos Humanos, depois a Juventude veio conosco por uma pressão inclusive da juventude, ela quis vir, os jovens quiseram vir, se transformaram em um único ministério. Isso tem tudo a ver com aquele contexto político tenso da época, as pressões, a questão para diminuição, redução do número de ministérios. Foi um momento tenso dentro do governo, com a militância, na sociedade brasileira, porque era um momento em que nós não queríamos essa junção, mas a pressão que foi acontecendo, a alternativa e a escolha dada foi essa. Então, nós construímos um grande ministério, que era o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que depois veio a ser também da Juventude e dos Direitos Humanos. E esse ministério, então, à época, a presidenta Dilma, inclusive, ela ressaltou que o nome das pastas ficariam dentro do nome do Ministério, como uma sinalização para a sociedade, para os movimentos sociais, de que as questões ali colocadas, elas estavam sendo consideradas e não excluídas ou transformadas em algo universalizante. Como, por exemplo, alguns defendiam que esse ministério pudesse ser o Ministério da Cidadania, um nome mais guarda-chuva. Vários de nós já debatemos de que quando você tem um recorte específico da questão racial, você colocar isso debaixo do guarda-chuva da cidadania, você deixa de contemplar especificidades. Então, quando o nome do ministério ficou tão extenso e com todas essas características, tinha ali uma sinalização política da presidenta Dilma à época. E logo depois, quando o golpe se consolida, todos se lembram que uma das primeiras ações do governo ilegítimo foi não só redução de ministérios, mas extinção de ministérios. E esse foi o primeiro ministério a ser extinto. Ele foi o primeiro ministério a ser extinto, houve uma crítica muito grande, nacional e internacional, inclusive da área dos direitos humanos, e essa pressão que foi acontecendo, ela levou depois a um redimensionamento e recuperou-se no governo ilegítimo o Ministério dos Direitos Humanos, que funciona até hoje, mas de forma muito precária. A gente não sabe dizer muito bem a que veio e qual que é de fato a função desse Ministério dos Direitos Humanos, que também estava para ser extinto por causa do Ministério da Segurança, numa tensão. Então, dentro do Ministério do governo ilegítimo, permanece uma pasta chamada Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Agora fica muito indefinido, parece que é uma secretaria, às vezes parece uma coordenação, uma coordenadoria, alguma coisa assim. E se vocês entrarem no site, vocês vão ver algumas das políticas que nós desenvolvemos, mas assim, o orçamento ele está drasticamente reduzido, perdeu-se o status de ministério, então aquilo que antes era um ministério que pensava, planejava, executava políticas, hoje não mais. E nós estamos nesse momento com esse ato democrático, já que posso dizer assim, esse ato na democracia, melhor dizendo, não é um ato democrático, com esse ato na democracia. A gente está vivendo esse momento nessa situação.
esse Ministério dos Direitos Humanos, com essa configuração outra da igualdade racial, chegou a realizar esse ano, inclusive, a Conferência Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que era uma realização dos governos Lula e Dilma, em articulação com o Conselho Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Sociedade Civil, mas fica assim uma grande interrogação dos objetivos da realização dessa conferência, das resoluções dessa conferência, porque a gente tem um governo que vai na contramão de tudo aquilo que a própria CPI colocava. Então, e inclusive sem orçamento, sem recursos. Então, como é que você implementa uma política, realiza com a sociedade civil uma conferência, tira resoluções e compromissos nesse contexto atípico que nós estamos vivendo no país hoje, né? Então, esse é um pouco o quadro atual que a gente tem. E eu queria colocar para vocês, então, quais foram as realizações, então, desse ministério quando ele existiu. Junto com a CEPIR, acho que é importante dizer que foi criado dentro do Ministério da Educação, em 2004, uma secretaria também específica para cuidar das questões ligadas à diversidade, que é a SECADI. E a SECADI continua hoje ainda na estrutura do Ministério da Educação ilegítimo, mas também na mesma situação fluida, como hoje a CEPIR fica, né? E a SECADI é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e depois Inclusão, e ela foi estabelecida em 2004 dentro do Ministério da Educação. E todas essas questões ligadas à pauta racial, LGBT, de gênero, educação de adultos, educação continuada, campo, questões indígenas, era a SECADI responsável por construir essa política no Ministério, e ela tinha dentro do Ministério da Educação uma função muito parecida com o que a CEPIR e a SPM tinham no governo federal de um modo geral, que era de transversalizar essa política no interior das outras secretarias também. Então, acho que é legal colocar isso para vocês. Então, uma das realizações que a CEPIR fez ao longo desse período foi o Plano Juventude Viva, em 2012, foi um trabalho articulado com a Secretaria Nacional da Juventude e a CEPIR, elas coordenavam conjuntamente, e esse Plano Juventude Viva, ele tinha a ver com uma ação que envolvia 11 outros ministérios, e a ideia era que era um plano para a prevenção das situações de violência que a juventude negra vive no Brasil. Então foram várias ações. Não era um plano que era de superação da situação de violência, mas era de prevenção no sentido de articular a sociedade civil, aparelhos públicos, grupos culturais, juventude, etc., com uma série de ações que congregassem a juventude, principalmente dos estados com maior índice de extermínio, de vulnerabilidade, no sentido de criar espaço para essa juventude e também de conscientizar os próprios gestores públicos nas ações que tinham que ser feitas de combate à violência relacionada à juventude negra. Uma outra realização foi a Agenda Social Quilombola. E a Agenda Social Quilombola, ela é fruto de um decreto de 2007, e ela funcionava como um comitê. E esse comitê, que pensava a questão quilombola no Brasil, questão da terra, territorialidade, com os demais ministérios, ele era a composição por 11 órgãos federais da sociedade civil, e aí a questão da inclusão produtiva, acesso à terra, toda essa discussão era feita por essa agenda social quilombola, com mesas de debates e discussões para se tentar avançar nas questões ligadas aos quilombos no Brasil. Aí tinha toda uma relação com o INCRA, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tinha toda uma discussão com o Ministério do Meio Ambiente e também a CEPIR, que coordenava esse trabalho. Uma outra ação, como vários de vocês devem saber, foi a alteração da LDB pela Lei 10.639 de 2003, que não é antes da construção da CEPIR, mas logo depois que a CEPIR se estabelece, ela vira uma grande propulsora junto com o Ministério da Educação e também com o movimento negro, de pensar ações e como que essa legislação deveria ser implementada no campo educacional no Brasil. Outra ação, as Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial, que nós chamávamos de CONAPIR, então foram realizadas em 2005, 2009 e 2013 pelos governos Lula e Dilma,
E esse ano, como eu falei para vocês, pelo governo ilegítimo foi realizada uma que eu não sei falar para vocês qual o desdobramento. Uma outra ação que se transformava numa política era a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa particularmente era uma discussão que em 2015 nós estávamos retomando com mais força, inclusive pela própria discussão da intolerância religiosa no Brasil e do agravamento da intolerância religiosa no Brasil e de uma discussão construída na militância, na luta política do movimento negro, que é do racismo religioso. Nós chegamos, inclusive, em 2015, a começar uma grande campanha do governo federal de superação do racismo religioso, com peças publicitárias, depois com a articulação dos diferentes ministérios, mas, infelizmente, isso foi interrompido no processo do golpe. Uma outra ação e uma política importante, essa não é só ação, é uma política, foi o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, com a participação muito forte da CEPI junto ao Congresso Nacional e uma grande tensão na militância, entre os congressistas, no governo, para se chegar a uma conclusão do que se deveria compor um Estatuto da Igualdade Racial. Houve uma pressão muito grande de um senador, à época, de Goiás, Demóstenes, né? Ele era senador, me parece. Então houve uma pressão muito grande nessa época e da direita conservadora, que hoje a gente está vendo aí no seu apogeu, que era de retirar do Estatuto da Igualdade Racial toda menção à raça e racial, porque divergiam da discussão sobre raça. E por mais que se fizesse a discussão da raça no sentido político, né, da ressignificação da raça, esse grupo foi vitorioso na hora da negociação e isso causou muita tensão com o movimento negro. Então vocês podem ver que no Estatuto da Igualdade Racial tem uma incongruência, porque ele é Estatuto da Igualdade Racial. Mas quando vocês veem dentro do texto do Estatuto, as várias menções à raça, coloca-se etnia ou étnico. Então, isso é para vocês verem a expressão do grau de turbulência e de tensionamento em relação a essa política, né? Esse decreto que depois se torna uma lei, uma política. E por que ele é importante, né? Ele é importante porque o Brasil é o único país que tem uma lei sobre igualdade racial e que depois da Constituição Federal, acho que é a única lei que congrega os vários direitos da população negra no Brasil em todas as áreas. E o Estatuto, então, ele seria um guia condutor para as políticas. Mas toda essa discussão e o esvaziamento de uma parte da radicalidade que ele tinha na luta que foi travada no Congresso Nacional fez com que o próprio documento do Estatuto fosse colocado em suspeição pela própria militância negra. Então, muitas vezes, ele não é aproveitado naquilo que ele pode ser aproveitado enquanto uma legislação maior no Brasil. Outra ação também da CEPI, Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. A CEPI acompanhou durante todo esse processo, ajudou na construção e hoje, não sei se todas as pessoas sabem, mas nós temos dentro do plano da macro, digamos assim, institucionalidade da educação no Brasil, a educação escolar quilombola como uma modalidade de educação, que foi fruto de pressão social, fruto das lutas quilombolas, discussões nas conferências nacionais de educação, acolhidas pelo Conselho Nacional de Educação, que instituiu, então, através de resolução e de parecer, diretrizes curriculares nacionais. Então, hoje, o Brasil e todos os estados, principalmente os estados com o maior número de quilombolas, de comunidades quilombolas, têm, por lei, o dever de implementar a educação escolar quilombola. E isso tudo está num processo de muita luta e de muita tensão. Outra ação, e isso no governo Dilma, a Lei 12.711, que era um projeto de lei antigo, desde o final dos 90, sendo discutido no Congresso Nacional, que é a chamada Lei de Cotas. Lei de cotas nas universidades, nos institutos federais, cotas que depois, no início, raciais, no processo de negociação com sociedade civil, movimentos sociais e congresso, elas se tornam cotas socio-raciais, digamos assim, porque elas contemplam escola pública, baixa renda, indígenas e negros.
E esse processo da lei de cotas que nós temos implementado no Brasil já tem mostrado uma série de mudanças, não só no corpo discente das universidades e institutos federais, como também na própria vivência acadêmica, no desempenho desses cotistas e num perfil outro de jovens negros que hoje chegam para o mercado de trabalho, chegam para o mercado de trabalho. Uma outra ação, a 12.990, outra lei, essa é uma política institucionalizada, cotas raciais nos concursos públicos. E essa legislação, ela desencadeou uma série de ações nos estados e municípios. Então hoje você vai ter uma série de estados e municípios que já aprovaram também em concursos públicos cotas raciais. Então essa está também em vigor. Uma outra ação que eu acho que é importante é com os povos ciganos. Essa era uma ação que estava sendo desenvolvida com mais contundência a partir de 2015, mas nós já tínhamos um guia de políticas públicas para os povos ciganos. A realidade dos povos ciganos, ela é desconhecida no Brasil pela grande maioria da população. É uma população que todas as políticas sociais, de alguma forma, elas abrangem essa população, mas com características e especificidades muito fortes. Então, ao olhar para a comunidade cigana, que começava a reivindicar mais uma participação dela, começa a reivindicar mais dentro das políticas de Estado, era uma outra ação a ser desenvolvida. E a CEPIR, como o Brasil até então era o único país que tinha um ministério voltado para a igualdade racial, a CEPIR ela se tornava uma referência na América Latina e em outros lugares do mundo. Nós recebíamos muitas visitas de parlamentares, de embaixadoras interessados em conhecer essa experiência no Brasil, interessados em tentar compreender porque um país com uma população negra tão forte, tão pujante, precisava de um Ministério de Igualdade Racial, porque todo mundo acha que o Brasil é um verdadeiro paraíso racial até hoje, embora isso tenha mudado. Então as pessoas ficavam querendo saber por que o paraíso racial precisava de um ministério para cuidar da população negra. E daí a gente tinha que fazer todo um processo educativo para explicar o que é o racismo brasileiro, que eu sempre vou repetir, que é o racismo marcado pela sua ambiguidade, porque é aquele racismo que a sua própria negação é a forma de afirmá-lo. Nega-se tanto que existe racismo no Brasil, que é a forma como o racismo se alastra entre nós. E eu não preciso nem dizer para vocês, nesses últimos meses, o que nós temos vivido na sociedade brasileira, que as pessoas pensavam não racista ou muito diversa, e como que esse racismo ele eclodiu, num momento de disputa política, disputa muito acirrada. Ou seja, ele não nasceu agora, ele já estava aí na sua estrutura e nesse momento ele eclode com muita força. Então, na América Latina, nós sempre fomos uma referência ao Brasil e, inclusive, nós chegamos a criar o que nós chamávamos de reunião de autoridades sobre o direito dos afrodescendentes no âmbito do Mercosul, para discutir no âmbito do Mercosul com os outros países e a população negra existente nesses outros países, mesmo que em menor proporção, em menor quantidade comparada com o Brasil, mas que também sofre racismo e que também precisa de uma ação do Estado no sentido de políticas. Então essa foi uma ação muito importante. Quando a presidenta Dilma ocupou a presidência do Mercosul, ela falou que nós íamos realizar essa atividade e de fato realizamos. E a outra questão que nós tínhamos, que acho que era interessante, foi uma resolução que o desdobramento viria de 2016, 17 e 18. É a resolução 746 de 2015, que estabeleceu o preenchimento obrigatório no campo cor ou raça em todas as contratações feitas por programas que foram financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, o que possibilitaria, então, a construção de programas específicos de equidade racial no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é um campo muito difícil de entrar e de fazer políticas de promoção da igualdade racial. Nós conseguimos fazer na educação, a gente consegue fazer de alguma forma na área da saúde, saúde integral da população negra, que era uma outra ação política também que a CEPIR desenvolvia junto com o Ministério da Saúde, mas quando se chega no mercado de trabalho, nós conseguimos fazer na via pública, os concursos públicos, etc. Mas quando chega no mundo privado, no mercado de trabalho,
aí o choque é muito grande. Porque aí a gente entra com um debate com a cabeça dos capitalistas, e discutir com os capitalistas qualquer direito já é difícil, ainda mais com os capitalistas de falando, olha, tem racismo na sua empresa tem uma responsabilidade nesse país tão diverso e tão desigual, inclusive racialmente. Então tem que implementar aí políticas de promoção de igualdade racial específicas. Então a entrada no FAT era, de alguma forma, tentar chegar perto de um nicho desse do mercado de trabalho e principalmente fazer uma discussão com o mundo sindical, porque muitas vezes o mundo sindical tem uma tremenda dificuldade de fazer o debate de raça-cor, porque aí o debate econômico, socioeconômico é muito mais forte, e aí fazer o debate no mundo sindical com a questão de raça-cor nem sempre era uma tarefa muito fácil. Hoje eu diria que menos do que foi há tempos atrás, mas ainda tem uma certa dificuldade de fazer esse trabalho. E uma ação, inclusive ligada à universidade, de políticas que foram desenvolvidas dentro da extensão universitária. Então, nós tivemos no Brasil, durante um período, o PROEXT, que era um programa de extensão universitária, um grande programa com recursos do governo federal, com várias áreas que as universidades apresentavam seus projetos e vinha recurso para as universidades, e uma dessas áreas era a promoção da igualdade racial, e a CEPIR, então, incluía recursos, e vários projetos foram desenvolvidos na relação da universidade e a extensão universitária, ligados à promoção da igualdade racial, trabalhando com movimento negro, etc, etc. E o último que eu queria compartilhar, antes de fazer uma fala mais geral aqui sobre o momento atual que a gente vive, é o SINAPIR. O SINAPIR é um decreto de 2013, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E esse SINAPIR já era instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial, a gente só estava cumprindo, que era criar um sistema no âmbito da Federação de Promoção da Igualdade Racial, que envolvia estados, municípios, movimentos sociais, o governo federal, suas diversas instituições, universidades. Esse sistema estava sendo implementado em 2015, via a adesão dos entes federados e dos parceiros. A adesão significava uma pontuação adicional nos editais que abríamos com recursos desse sistema, e esses editais eles tinham linhas como, por exemplo, povos e comunidades quilombolas, fortalecimento das mulheres negras, fortalecimento da juventude negra. Então os municípios eles enviavam projetos para esse edital, e aqueles contemplados recebiam recursos, e se o estado ou o município já tivesse feito adesão ao sistema, teria ali uma pontuação adicional. Isso estava em processo de crescimento. A ideia é que o SINAPIR se transformasse num grande sistema de promoção da igualdade racial no Brasil. Acho que seria uma grande mudança que nós faríamos na sociedade brasileira de promoção de igualdade racial, mas que também ficou pela metade. Então, assim, se vocês entrarem hoje no site da CEPIR, do Governo Ilegítimo, tem lá o edital do SINAPIR, tem lá falando sobre o SINAPIR, mas não sabe-se qual que é o grau de aderência ou de implementação que isso tem. E aí, o que diz respeito a esse momento atual e as políticas de promoção de igualdade racial? Quais são os impactos do golpe nas políticas de promoção de igualdade racial? Eu diria para vocês que os impactos sobre as políticas de promoção de igualdade racial, eles são muito maiores do que a não existência do Ministério em si. Porque tudo que o golpe tem feito desde 2006 impacta as políticas de promoção da igualdade racial negativamente. E impacta negativamente como? Porque impacta a população brasileira como um todo, e principalmente a população pobre no Brasil, e a gente sabe que dentro da população pobre no Brasil, uma grande maioria são negros e negras. Então, se nós pensarmos quais são os efeitos da reforma trabalhista para a sociedade brasileira, vários estudiosos já têm analisado que esses impactos eles serão muito fatais para a classe trabalhadora como um todo, mas fatais também para os povos do campo, para as mulheres, para a população negra. Se você pensar e questionar o que significa a lei da terceirização na sociedade brasileira e os impactos da política de promoção de igualdade racial, está aí a mesma resposta.
a lei da terceirização, na medida em que ela destrói todos os laços que nós conseguimos construir e conquistar na questão dos direitos dos trabalhadores. Na hora que ela destrói e coloca isso na mão do capitalista e do capital, claro, ela desarticula e ela atinge em cheio as condições de vida e as condições de trabalho da população brasileira e dentro dessa população negra, pobre, etc. Negra de um modo geral, negra, pobre principalmente. Se nós pensarmos e perguntarmos o que significa a reforma do ensino médio para a educação brasileira, para a população que acessa a escola pública e principalmente para essa população pobre e negra, nós sabemos então a quem está sendo roubado ou retirado o direito de ter acesso a um leque grande, um leque macro de conhecimentos que nós lutamos tanto para aperfeiçoar esse nosso ensino médio e não para retirar e criar percursos formativos distintos que no fundo acaba gerando ou retornando àquela dualidade do ensino médio que nós já tivemos há tempos atrás. E nós perguntarmos então a Emenda Constitucional 95 de 2016, os impactos sobre a política de promoção da igualdade racial, não precisa de ir muito longe para a gente entender. Tudo que vai afetar congelamento de gastos, públicos, por 20 anos ligados à educação, principalmente a educação, a saúde e a assistência, vai impactar diretamente os sujeitos das políticas de promoção de igualdade racial. E vai impactar diretamente tudo aquilo que a gente vem construindo, porque tira o próprio chão democrático, o chão dos direitos, que era o chão sobre o qual essas políticas se assentavam. Então eu diria que talvez o nosso grande desafio, quando nós olhamos para essas medidas perversas, destruidoras que têm acontecido no Brasil desde o golpe, é olhar para elas, entender como que elas afetarão a sociedade brasileira como um todo e pegar, vamos supor, um rol de construção de projetos, de leis, de direitos que nós vínhamos realizando com olhar no combate ao racismo, na promoção da igualdade racial e falar assim, como que pode você então implementar políticas assim com um contexto adverso desse? Então eu tenho chamado a atenção de que o golpe, de todas as características que ele tem, no que diz respeito às políticas sociais implementadas, ele atinge essas políticas, e aí não só de igualdade racial, tantas outras que nós podemos falar aqui, mas o foco é que ele atinge, desqualifica perversamente a vida dos sujeitos que eram os sujeitos dessas políticas. E isso eu acho que é a coisa mais séria quando eu penso dos impactos do golpe nas políticas de promoção da igualdade racial. E vivemos hoje um momento de muita tensão no país e um momento em que eu vejo as várias fases desse golpe se desdobrando, digamos assim, acontecendo, se realizando, e um golpe que tem características que eu sempre chamo a atenção, que são específicas, não é só parlamentar. A gente não vive hoje um golpe parlamentar apenas. O golpe ele foi muito mais do que um golpe parlamentar. E ele tem características que eu vou falar para vocês e que vocês vão construindo, elaborando na cabeça de vocês para ver se não são essas mesmas características. Algumas pessoas já me escutaram falando sobre elas, mas eu vou repetir. Ele é parlamentar, sim, mas ele também é um golpe midiático. Nós vivemos um golpe midiático. Esse golpe ele é jurídico, ele tem fundamento jurídico, não é à toa que estamos aqui com um curso proposto pelo direito sobre a questão do golpe na sociedade brasileira. Ele é fundamentalista, e aí não preciso nem dizer para vocês por que ele é fundamentalista. Ele é misógino, e quem acompanhou todo o processo do golpe e a forma como a nossa presidenta Dilma foi tratada e a forma como nós mulheres fomos e somos tratadas nesse contexto, por isso ele não e ele nunca, nós vamos entender esse golpe e a misoginia dentro desse golpe. Ele também é um golpe de classe. Então, nós estamos aí com uma exacerbação do que é forças capitalistas articuladas com todas as outras forças conservadoras e forças fascistas nesse momento de tentativa de derrubada democrática. O golpe também é de raça. E eu não preciso dizer para vocês como ele é de raça, não só lembrando o retrato do governo ilegítimo, do dia da posse do governo ilegítimo,
Quem eram? Só homens brancos, só homens brancos de um determinado poder aquisitivo, de uma determinada faixa etária, inclusive, né? Então, isso diz respeito a quem queria, então, pensar a política no Brasil nesse momento de golpe legítimo. E os impactos, como eu falei aqui, sobre a população negra que nós teremos, principalmente se nós considerarmos a própria reforma trabalhista. Então, ele é um golpe de gênero. Também, quando a gente lembra daquela foto, a gente entende ali o golpe de gênero, toda a construção e, inclusive, as repercussões e as falas, as escritas nas redes sociais, da forma como vários dos golpistas e seus segmentos falam sobre nós mulheres, tratam as mulheres, consideram o campo do feminino, principalmente a luta feminista. E ele é um golpe com uma orientação heteronormativa. Ele é LGBTfóbico. E eu também não preciso dar exemplos para vocês de como a LGBTfobia, dentro dessa lógica heteronormativa, autoritária, ela está dentro desse golpe. Então, são características desse momento que nós vivemos e agora temos uma fase do golpe, talvez a fase mais radical dele, né? A tentativa a retirada do ex-presidente Lula do campo da disputa eleitoral e a subida, digamos assim, do fascismo como proposta de democracia para o país, que é uma loucura do que nós estamos vivendo, e a resistência. Eu acho que ao longo de todo esse desfecho, é importante falar que para cada fase do golpe, nós tivemos formas de resistência ao golpe, né? E essas formas de resistência ao golpe que são responsáveis, inclusive, pelo anúncio público internacional do que está acontecendo no Brasil. E dos olhares de fora, da América Latina, da Europa, dos outros lugares do mundo, da África, sobre o Brasil e o questionamento dos rumos que a nossa sociedade pode vir a tomar. Então, para cada luta dessa, para cada resistência dessa também, nós vamos criando também um processo que eu chamo de um processo reeducativo da sociedade. Acho que de alguma forma a sociedade, principalmente o campo progressista, está se reeducando na luta contra o golpe. E a força das mulheres, a força do mundo, da luta feminista, ela se sobressai de forma muito contundente nesse processo, nós não podemos negar. Inclusive, se sobressai na luta contra a opressão e a repressão, tendo mulheres símbolos aí, né, nesse processo. A nossa presidenta Dilma e Marielle Franco, que foi assassinada num contexto que o próprio golpe ele instaura, né? Então, eu acho que esse é o contexto que a gente vive. Se nós olharmos todas as outras políticas sociais implementadas de 2003 até 2015, vocês vão ver os dados. Nós temos esse material que foi produzido pela ministra Tereza Campelo, não sei se vocês conhecem, chamado Faces da Desigualdade no Brasil, onde a Tereza faz um apanhado, né, de todos os impactos positivos das políticas sociais realizadas pelos governos Lula e Dilma no Brasil, e em todas elas o impacto maior de inclusão, de maior democratização, a população negra se mostra como aquela mais beneficiada, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, as políticas cisternas, uma série de outras políticas, e é beneficiada não só porque é uma grande maioria, é a grande maioria da população, porque está dentre os setores mais populares, mas principalmente também porque se nós não fizéssemos o recorte de raça e gênero para entender e interpretar as políticas, nós não conseguiríamos entender quem de fato estava sendo de alguma forma beneficiado com o direito público de o destinatário das políticas sociais na sua excelência. Claro que as políticas sociais são para todos, mas numa sociedade extremamente desigual, aqueles e aquelas em maior situação de desigualdade são mais beneficiados ou são mais protagonistas, digamos assim, dessas políticas e desses direitos.
Então, talvez em linhas gerais é isso que eu queria mostrar para vocês, o que foram essas políticas, esse contexto do golpe, o que nós já tínhamos avançado. E aí eu deixo para vocês, se quiserem fazer alguma questão ou alguma consideração. Tá bom? É isso. Obrigada.